Brasil tem quase 20% de sua área continental preservada através de unidades de conservação, mas menos de 2% da zona costeira recebe o mesmo tratamento. Está começando Mar Sem Fim, revisitando a costa brasileira. Hoje vamos conhecer a APA da Baleia Franca aqui em Santa Catarina. Você é meu convidado. Imbituba, ao sul de Florianópolis, é onde fica a sede da APA da Baleia Franca. Antes de chegar lá, nós vamos dar uma espiadinha em como anda a ocupação do litoral sul de Santa Catarina. E a primeira praia que a gente vai conhecer é a famosérrima Guarda do Embaú. Você vem conosco. Guarda do Embaú, como muitas outras praias aqui do litoral de Santa Catarina, é um lugar perfeito para os pescadores artesanais. Tem essa faixa de dunas aqui, que impede o mar de avançar muito, um riozinho onde eles podem guardar as suas canoas. Foi assim que começou o desenvolvimento dessa região. Só que nos últimos anos o turismo começou a chegar. Nada contra o turismo quando as áreas são preparadas para isso. Mas acontece que nem sempre é isto que se passa no litoral brasileiro. Existe uma deficiência crônica de saneamento básico, entre outras. Sempre lembrando que uma das maiores causas de poluição dos oceanos é o esgoto não tratado. Aos poucos, os nativos vão perdendo acesso ao mar. As suas casas são vendidas, as posses, casas de veranistas começam a aparecer, o pessoal vai perdendo contato com o mar e cada vez tendo mais dificuldade para exercer a sua profissão, que é a pesca. Essa área nossa aqui, a ocupação ela começou nos anos 80. Com a chegada dos turistas, né, foram olhando a natureza e foram comprando os terrenos e foram construindo e trazendo novos turistas. Chegou nessa situação que está hoje. A maioria, os descendentes, alguém ficou na localidade. Uns saíram e bem poucos ainda habitam e possuem essa técnica de plantar e pescar. Era cultivo de mandioca e pesca. Os surfistas, eles são o pessoal que mais conserva esse ambiente aqui, é o surfista. O surfista ele tem uma conscientização, ele é muito consciente do problema ambiental aqui. Foi através deles que tivemos essa conservação até hoje. Uma associação de surfistas que ela tem mais poder que a associação de moradores daqui. A APA da Baleia Franca começa na ilha de Florianópolis e se estende para o sul ao longo de 130 quilômetros de costa marítima. Esta é apenas mais uma das praias e vilarejos cuja área faz parte desta unidade de conservação. Aqui, os maiores problemas são a falta de saneamento básico e a ocupação desordenada. Guarda do Embaú é cercada por morros cobertos por Mata Atlântica. Através de trilhas, é possível atingir lugares pouco frequentados, como a Prainha, por exemplo. Seguimos viagem em direção ao sul até Garopaba. Antiga vila de pescadores, habitada sobretudo por descendentes de açorianos, Garopaba entrou na moda nos anos 70. O local acabou se tornando uma espécie de meca do surf. Antes de Garopaba ser ponto de partida para avistagem de baleias, antes ainda do surf e de outros esportes náuticos, isso aqui era uma pacata vila de pescadores. Inclusive uma armação de baleias. Era um local da onde o pessoal saía para pegar as baleias. E esse aqui é o barco típico. Essa é uma baleeira típica ainda de madeira. O casco da baleeira é o único casco que é assim de madeira trincada. Você vê, são tábuas sobrepostas. Isso aqui é uma herança que vem do Mar do Norte, vem dos vikings. São os únicos barcos na história que tinham esse tipo de casco com madeiras sobrepostas que a gente chama de casco trincado. Outra característica era a proa dupla.
porque o cara nunca sabia, o arpoador nunca sabia exatamente para que lado a baleia ia puxar. Então esses barcos tinham proa dupla. A técnica era jogar o arpão, amarravam depois numa madeira que não tem mais aqui e deixavam a baleia puxar até se cansar, quando ela então flutuava e a turma acabava de dar o golpe final nela. Eis aí uma baleeira típica. As baleias francas foram caçadas durante cerca de 4 séculos na costa brasileira. E essa caça fez com que a espécie fosse praticamente extinta do litoral. A caça aqui no Brasil ela teve continuidade até o início da década de 70, sendo que em 1973 é o último registro de caça aqui em Mituba, onde operava a última estação baleeira do Brasil. O principal objetivo da caça era em função da grossa camada de gordura que as baleias francas têm. É uma característica da espécie, a camada de gordura chega, nos indivíduos adultos, pode chegar até 40 centímetros de espessura. E essa gordura era utilizada então para extração de óleo, que era utilizado para a iluminação de prédios públicos, principalmente, e também como uma espécie de ligante de argamassa para construção. Seguimos descendo a costa catarinense até outro lugar famoso pela beleza. Nós viemos até a Praia do Rosa com o objetivo de mostrar para vocês uma das praias mais bonitas desta parte do litoral sul de Santa Catarina. E adivinhe quem a gente encontrou? Elas, as baleias francas. Apesar dos grandes atrativos naturais, o superadensamento é uma ameaça à Praia do Rosa. Conversamos com empreendedores que descobriram o local ainda nos anos 60 do século passado. Quando você chegou lá, aquela região toda era roça de mandioca? Era roça, em 68 sim, só tinha, os moradores moravam, não tinha uma estrada, um pequeno caminho do outro lado do morro, e o único que tinha era a casa de Dorvino Ross, na beira da Lagoa do Meio, aquela que vocês viram. Então, toda aquela vegetação de Mata Atlântica que a gente vê hoje na Praia do Rosa, como é que ela chegou lá? Ela se reconstruiu porque parou a mandioca. O pessoal de Rio Grande do Sul começou a comprar as áreas. Eles não faziam mandioca e o bioma de Mata Atlântica ele é muito forte e foi recompondo. A especulação imobiliária é uma das maiores ameaças que a gente tem. Pode ter gente vivendo dentro de uma APA, mas desde que alguns critérios sejam observados. Não se pode ocupar área de preservação permanente, nem dentro nem fora de APA. Certo? Isso é no interesse direto da sociedade. As pessoas que entendem uma restrição ao direito têm que entender que algumas coisas que dizem respeito ao bem comum são prioritárias. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta com o Mar Sem Fim, hoje visitando a APA da Baleia Franca. Da Praia do Rosa, retomamos nossa viagem rumo ao sul de Santa Catarina. Nós estamos na Barra de Ibiraquera, um lugar paradisíaco aqui na costa de Santa Catarina. Ibiraquera é uma lagoa que fica aqui para trás da praia, mas olha só que praia lindíssima, não é mesmo? Ela também faz parte da APA da Baleia Franca, que começa bem ao sul de Imbituba e vai até Floripa, porque esta é a zona frequentada pelas baleias francas. Essa praia aqui é de matar de bonita. Infelizmente, os loteamentos estão começando a chegar, o saneamento básico, que já é abaixo da crítica,
está ameaçando a lagoa de Biraquera e também a destacar o Pinos, que descaracteriza um pouco o cenário praieiro brasileiro. Mesmo assim, esta é uma praia fora de série, muito bonita, da costa de Santa Catarina. Importante destacar o valor ambiental desses ambientes lagunares, né? A gente percebe que elas têm sido impactadas por exemplo, despejo de esgoto doméstico, principalmente, né? Afetando aí a qualidade dessas águas, né? Muitas espécies, inclusive marinhas, usam esses ambientes para reprodução, né? Então, ela sempre foi a base, né, da economia de pesca artesanal na região, né? Fomos checar alguns ranchos de pescadores. É uma situação bastante delicada da pesca artesanal e não é prerrogativa só da APA da Baleia Franca, é no litoral brasileiro como um todo. Desde a ausência de políticas públicas para essa atividade, né, passando até pela questão do clientelismo político, né, até a própria emancipação, o próprio amadurecimento político como categoria é precário. A gente não vê na pesca artesanal força de movimento social. Pequenas embarcações, muitas vezes embarcações a remo, com poucos homens, ou seja, o esforço que uma embarcação de pesca artesanal faz é infinitamente menor do que um único barco industrial. E nisso tudo, o risco de se perder uma atividade tradicional e a identidade cultural da costa de Santa Catarina. Porque se existe uma categoria, se existe um setor social que pode ser considerado população tradicional, é a pesca artesanal. Finalmente chegamos ao nosso destino, Imbituba, onde fica a sede da APA da Baleia Franca. Uma APA é uma área de proteção ambiental. No universo das categorias de unidades de conservação do país, dividido entre proteção integral e uso sustentável. Então, basicamente, uma área de proteção ambiental permite a presença de pessoas vivendo dentro e atividades econômicas. Ao todo, 156 mil hectares, 130 quilômetros de costa, do sul da ilha de Florianópolis até o novo município do Rincão. Por que exatamente a APA nesse local? Principalmente a partir da necessidade de proteger os espaços de reprodução da baleia franca, né? Uma espécie ainda ameaçada de extinção. Essas enseadas da região central da APA são as áreas preferenciais para a baleia, são enseadas mais calmas, mais protegidas, águas mais quentes e rasas. Então esse desenho da APA se justifica muito em função disso. A criação desta unidade de conservação deve muito aos esforços de uma ONG notável, o Projeto Baleia Franca. O Projeto Baleia Franca é uma ONG que foi fundada no início da década de 80, quando da redescoberta das baleias francas aqui no litoral sul do Brasil. A partir dos dados de sobrevoo, nós iniciamos a fazer sobrevoos aqui no litoral para o reconhecimento individual e localização, identificação dos grupos das baleias francas, desde 1987, e a série de sobrevoos realizadas nos primeiros 10 anos de atuação do projeto, da realização de sobrevoos, gerou informações que apontaram como principal área de ocorrência da espécie justamente essa área que, então, nós propusemos como uma área de proteção específica para a espécie. Então, a partir desses dados, a gente propôs ao governo federal e, em setembro de 2000, a APA foi criada. As baleias francas têm hábitos que no passado já quase custaram a vida delas. Elas se aproximam muito de terra. Isso, então, facilitava o trabalho das pessoas que arpoavam baleias. E é exatamente por isso, por esse hábito de chegar muito próximo, que nós viemos aqui na praia de Ribanceira, pertinho de Imbituba. Vamos tentar ver baleia a partir da terra mesmo.
Vamos ver? Isso é possível porque as francas são uma espécie costeira e a presença delas na proximidade da costa e o recorte do nosso litoral proporciona que a gente tenha pontos altos em que a gente possa observar os animais. Aqui não é preciso ir muito longe para avistar as baleias. As francas são uma espécie costeira, apesar de ser uma espécie migratória, né? Elas migram entre áreas de concentração reprodutiva e áreas de alimentação. As francas que vêm aqui para o Brasil passam o verão nas proximidades da convergência antártica, próximas às Ilhas Geórgias do Sul, possivelmente se alimentando. E no inverno, as fêmeas, principalmente as fêmeas grávidas, migram para cá para o nascimento dos filhotes. E é o hábito da espécie ser bastante costeira, procurar justamente águas rasas e áreas protegidas para esses cuidados com o filhote recém-nascido. Então, elas vêm para cá, o filhote nasce aqui, nós já temos a comprovação de vários indivíduos várias fêmeas que chegaram aqui sozinhas e tiveram seu filhote aqui no nosso litoral, e elas procuram justamente esse ambiente costeiro e protegido para os cuidados nos primeiros meses de vida, que são fundamentais para a sobrevivência do filhote. Não demora muito para o show começar. Uma das possíveis explicações para o salto, por exemplo, é justamente a demonstração de força por parte do macho com relação a outros machos ou mesmo as fêmeas. Mas, de qualquer forma, independente do objetivo específico, a batida, quando os animais caem na água, isso produz um impacto acústico que pode transmitir uma informação. As baleias francas têm plateia cativa durante o inverno. Note que o espetáculo acontece ao lado de um grande porto. No próximo bloco, a convivência entre o porto e a APA da baleia franca, além do turismo embarcado. O Mar Sem Fim volta já. Voltamos com o Mar Sem Fim, hoje mostrando a APA da Baleia Franca, primeira unidade de conservação que visitamos em Santa Catarina. Temos a atribuição de regular os processos de urbanização. Uma APA não pode pensar em gestão se não estiver dialogando com a sociedade. Então, nós temos um trabalho muito forte de articulação com outros entes públicos, de forma colaborando para que esses processos de ocupação humana sejam regrados pelo bom uso do ambiente. Em algumas atividades essenciais para a vida moderna, existem dentro da APA. Se elas são desejáveis ou não, não é essa a questão. Ninguém duvida da importância de portos para uma nação continental, marítima, como é o caso do Brasil. Lembrando que são 8.000 quilômetros de zona costeira. E os portos são importantíssimos, mesmo no terceiro milênio. Até hoje, 90% do comércio entre as nações depende de portos e de navios. O Porto de Imbituba é um case de sucesso entre o progresso e a preservação. Saiba por quê. O Porto de Imbituba está fora da APA da Baleia Franca, mas as baleias entram no porto. E em 2009, quando começou o processo de expansão do porto através da construção do novo cais, nós não fomos ouvidos no processo de licenciamento e embargamos o porto. E a partir dessa situação de conflito, criou-se uma mesa de diálogo entre o ICMBio e o empreendedor. E dessa mesa de diálogo surgiu um modelo de monitoramento das baleias em relação às atividades no porto, seja construção de novas estruturas, seja do próprio funcionamento da atividade como um todo. Nós queremos como vizinho o melhor porto do mundo. Nós achamos que isso interessa aos negócios também. A partir de 2012, nós iniciamos o monitoramento da movimentação dos navios na área do porto. Na verdade, a gente monitora, obviamente, a presença das baleias e orienta o porto para que,
Quando houver aproximação de um navio para o atracamento, para a entrada na enseada do porto, se houver a presença de baleias, a gente informa eles sobre essa presença, eles procuram evitar a manobra nesse momento, desviar do local onde as baleias estão. Uma grande característica em função de ser Imbituba, o porto de Imbituba é um porto costeiro, né, que está ali a enseada do porto diretamente para mar aberto, voltada para o mar aberto, e os navios, quando eles atracam na região de espera lá fora, eles já chegam ali em velocidade reduzida. Isso é um componente que ajuda muito a minimizar esse risco de colisão. Mesmo assim, esse programa de monitoramento está implantado, ele vai ter continuidade agora, a partir de agora, durante todas as temporadas daqui para frente, justamente para a gente acompanhar esse aumento, né, e minimizar esses riscos. Hoje em dia, isso qualifica o porto de Imbituba como um porto ambientalmente responsável e nós temos dados científicos onde nós não tínhamos antes. De Imbituba para Garopaba, chegou a hora de ver as baleias de perto. De barco fica mais fácil perceber o crescimento desordenado de Garopaba, a exemplo de outras praias do litoral brasileiro. O primeiro atrativo do passeio é a ilhota do Siriú. Ela abriga um grande ninhal de gaivotões. Pouco tempo depois, começam os encontros com as baleias francas. A população de baleias francas em todo o hemisfério sul hoje é estimada em 12 mil indivíduos. Se comparado com o que se estima que existia antes da caça, eram cerca de 100 mil indivíduos. Ou seja, apesar da quantidade parecer grande, a gente está ainda bem longe de atingir os níveis originais, né? E muito tem que ser feito ainda para a conservação da espécie. Aqui no Brasil nós fizemos uma estimativa preliminar há uns anos atrás, e estimamos cerca de 500 baleias francas que vêm para cá. Hoje nós temos dentro do nosso catálogo de fotoidentificação cerca de 200 fêmeas maduras e a taxa de crescimento populacional é de 12% ao ano. As baleias francas têm uma característica bem específica que são as calosidades, um conjunto de calosidades presentes na região da cabeça. Essas calosidades, elas são, na verdade, um espessamento natural que nasce já com o filhote e logo após o nascimento as calosidades são colonizadas por organismos chamados ciamídeos, popularmente chamados de piolhos de baleia. E são como se fosse uma impressão digital. A gente tirando fotografia aérea da cabeça das francas, a gente consegue reconhecer cada indivíduo. Existem várias hipóteses para esses que a gente chama de comportamentos aéreos, né? Tanto a batida da cauda, muitas vezes batida de peitoral, o próprio salto, né? Que é um movimento de bastante impacto, né? Bastante vigoroso. A gente acredita que todas essas atividades aéreas são transmissões, são formas de comunicação, transmissões de informação. Com relação à cauda, também pode ser uma demonstração de força, porque a cauda é o órgão propulsor dos animais, né? É o órgão que faz a maior força para o movimento. O turismo de observação embarcado, ele é considerado o uso não letal da baleia. O turismo, na verdade, ele vem como uma alternativa, né, à caça. A gente vem, na verdade, divulgando isso há muitos anos, desde que a espécie começou a reocupar o nosso litoral e se reproduzir e mostrar todo esse crescimento, apontando a região como um potencial muito grande para essa atividade, principalmente nos meses de inverno, onde toda a rede hoteleira fica instalada aí para atender a demanda de verão, fica ociosa no inverno. Hoje a gente vê uma movimentação muito grande. Mas os números de turistas ainda são bastante pequenos. O ano passado foram atendidos aqui na região para realização de turismo com uso de embarcação, né, o turismo de observação embarcada, cerca de 3 mil pessoas. Tem 12 millones de pessoas que em 2011
fueron a ver baleias en más de 120 lugares en el mundo. Canadá en 2004, Quebec solamente recibía más de 500.000 turistas, solo para ver baleias. Por ejemplo, en Canadá es corto el periodo porque es alimentación, aquí es amamantación. Nosotros tenemos la ventaja que el periodo es mucho más largo. Es decir, nosotros tenemos de julio a noviembre. Eles têm 60 dias, no Canadá 65 como muito. O desafio que se impõe é aproveitar melhor os cerca de 4 meses em que as baleias brancas permanecem no litoral do Brasil. Você ouviu? No mundo, todos os anos, 12 milhões de pessoas pagam para ver baleias, enquanto, no mesmo período, apenas 3 mil brasileiros fizeram o mesmo. O turismo é uma boa alternativa econômica desde que bem divulgado e operado com profissionalismo e competência por empresas privadas especializadas. Na próxima semana, convido você para conhecer mais 3 unidades de conservação na ilha de Florianópolis. Até lá!